Esse vídeo vai servir de base para vocês finalmente compreenderem o universo de Little Nightmares, como ele funciona, o que são as entidades, por que os mundos são separados ou unidos, por que existem regras nesse universo distorcido, o que significa esse tal lugar nenhum, da onde ele surgiu, meio que é um guia para você finalmente entender coisas que o jogo não explica, ainda mais agora que o terceiro jogo está prestes a ser lançado. Eu espero. É bom para que você entenda um pouquinho da lore desse universo que pra mim é fascinante e bem misterioso. Então eu vou dividir esse vídeo em alguns temas. Primeiro, o que é o lugar nenhum e como chegar nele, por que ele se chama lugar nenhum. Segundo, as entidades, elas na verdade estão por trás de tudo isso. Terceiro, por que apenas crianças podem entrar nessa realidade, cadê os adultos? E quarto e por último, como é o mundo real. Alguns assuntos já estão 100% confirmados, mas outros a gente vai precisar teorizar com base em evidências e pistas. Mas calma que a esse ponto do campeonato, Little Nightmares já está bem fácil de explicar e entender, não é tão complexo assim. Dito isso, vamos começar pelo primeiro tema. Lugar nenhum, em inglês Now Here, é basicamente uma dimensão paralela ou uma realidade distorcida que existe fora do nosso mundo comum. Ela é como uma espécie de mundo sem lógica, onde o tempo e o espaço não funcionam como deveriam, como conhecemos. E é ali que Little Nightmares acontece? Tá, mas por que esse nome? Lugar nenhum é chamado assim porque não pertence a nenhum lugar que exista de fato. Ele não é um mundo real, mas também não é um sonho. É um espaço isolado, uma prisão fora da realidade. Como se o resultado de um trauma ou de uma energia distorcida que rompeu as leis normais do mundo. Mas o que esse lugar realmente é? A diretora de Little Nightmares 3, a Coralie Feniello, já disse em entrevistas que o universo do jogo é uma forma distorcida da realidade, um reflexo dos medos humanos, principalmente os das crianças. Ou seja, o lugar nenhum seria a manifestação física do medo, da solidão e do abandono de ambas as partes, tomando forma em ambientes grotescos e criaturas bizarras. Por isso ele muda de forma o tempo todo, cada lugar dentro dele, como o Mal, a Cidade Pálida e a Torre de Sinal e a mais recente Espiral, é uma representação simbólica de traumas ou sentimentos profundos, como fome, controle, esquecimento ou perda de identidade. E vale mencionar que há sim maneiras de conseguir ir para esse universo distorcido, o que eu não recomendo, tá? Nem tenta. A história do jogo conta que há portais no nosso planeta que nos levam diretamente para o lugar nenhum, como se fossem pequenos buracos de minhoca, que para quem não sabe é como se fosse uma passagem hipotética no espaço-tempo, que pode ligar dois pontos distantes do universo. E hipoteticamente, alguns deles podem estar escondidos no nosso planeta Terra. E aqui vão algumas características do lugar nenhum. Sem tempo ou lógica, dias e noites se misturam, tudo parece meio suspenso, crianças caem, morrem, reaparecem. É como estar num sonho ruim sem fim, transformações bizarras. Crianças viram gnomos, pessoas se deformam, o mundo responde ao sentimento dos personagens de forma física, como se moldado por emoções negativas. Conexões com o mundo real, alguns elementos como TVs, elevadores, rádios parecem ter vindo do nosso mundo, sugerindo que o lugar nenhum, Now Here, é alimentado por memórias reais. E até hoje ninguém no mundo de Little Nightmares conseguiu escapar desse universo. Será que finalmente as crianças do terceiro jogo, Lone e Alone, vão conseguir sair? Não sei. No terceiro tema eu explico melhor por que as crianças entram lá e o que acontece com os adultos. Se acalma aí. Vamos para o segundo tema, as entidades. Desde 2017 é muito teorizado sobre as entidades no mundo de Little Nightmares. Eu lembro que na época quem começou essas teorias foi o Kun Level, um canal excelente que fazia teorias muito boas. E fazia sentido. Só que com o passar do tempo, obviamente fomos ganhando mais informações, algumas notícias e tudo indica que ele estava certo. Existem sim entidades nesse mundo que estão brigando entre si. Não sei se hoje em dia continua o mesmo propósito por causa da troca de estúdio, ou talvez eles simplesmente tenham mudado tudo. Mas uma coisa é certa, as entidades existem. São elas que estão por trás dos grandes mistérios da franquia. Não dá para saber hoje em dia qual o verdadeiro propósito dessas entidades. Antigamente parecia que elas estavam em disputa, como se fosse uma competição mesmo. A história ia se desenrolando e pelo que tudo indicava na época, existiam 4 entidades principais, que eu resolvi mudar os nomes para fazer mais sentido atualmente, né?
A primeira seria a entidade, abre aspas, Vento do Norte. Esse era o nome que estava na HQ, que foram canceladas e descontinuadas. Então vale ressaltar que tudo nessas HQs não é mais canônico, tá pessoal? Mas mesmo assim, eu acredito que a ideia, ou pelo menos algumas partes da história, continuam vivas, continuam as mesmas. Na trama, essa entidade em específico era um ser perverso, que matava sem piedade e ainda brincava com as crianças. Aparentemente, ele tinha o poder de gerar ódio nos moradores da cidade. E ele também poderia se transformar em qualquer coisa. Para vocês terem ideia de como era bizarro, ele aparentemente fazia adultos perseguirem crianças com tochas e foices. Era bizarro demais. Tem gente que até diz que essa é a entidade mais cruel. E hoje em dia eu prefiro chamá-lo de entidade do vento. Sei que é cafona, mas vai fazer sentido. A segunda é a entidade do espelho, e ele vai ser o grande vilão de Little Nightmares 3. Não vou teorizar muito sobre ele, mas com certeza vai ser diferente do que vimos nos quadrinhos, que basicamente essa entidade conseguia realizar o seu desejo, mas depois ele tirava isso de você da pior forma. Vamos supor, eu quero ter 3 braços, aí depois ele tirava 2 braços e você ficava com um só. Eu quero ter um irmão, aí do nada brotava um irmão em você, tipo, como se fosse 2 siameses, mas depois ele arrancava. E você acabava ficando seu irmão e sem sua mão também. Basicamente era assim. Agora, em Little Nightmares 3, aparentemente ele tá muito mais poderoso, podendo até criar uma realidade fragmentada. Também temos a entidade do olho, que basicamente seria o próprio The Mal. E também teria a entidade da transmissão. Cada jogo, ao que tudo indica, representaria uma entidade diferente. Ou seja, seriam 4 entidades ao total. E aparentemente a Six, né, iria destruir essas entidades. Agora não dá para saber o certo qual vai ser o caminho que vai seguir aí essa história, né? Eu tô muito curioso. Mas como as coisas têm mudado bastante e em breve vão lançar as novas HQs, é bem provável que surjam outras entidades, tá pessoal? Ou até mesmo uma nova história. Vamos esperar o lançamento de Little Nightmares 3 e os novos quadrinhos para entender melhor tudo isso. E com certeza saber mais sobre as crianças e os adultos, que é o nosso terceiro tema. Tem coisas que a gente já pode considerar praticamente confirmadas, enquanto outras ainda são teorias baseadas em fatos e evidências. Por exemplo, já foi dito que algumas criaturas são nativas desse mundo, elas nasceram aqui. Já outras vieram de fora, entraram por acidente ou eram crianças. E fica difícil saber quem foi distorcido depois de chegar ou quem já era uma criatura desde o início. Mas tem uma teoria que faz bastante sentido e ela vem das próprias descrições dos personagens. E eu acabei de inventar. Olha o caso do Zelador, por exemplo. Com coisas há muito esquecidas, de lugares há muito esquecidos, ele fugiu do mundo e encontrou The Mal. Agora, como o Zelador, ele é uma história fantástica escondido nas sombras, espreitando o silêncio, um monstro solitário. Prestem atenção nessa parte. Ele fugiu do mundo e encontrou The Mal, bem específico. Já a Geisha tem a descrição de que ela sempre pertenceu a este lugar. São 2 tipos de origem bem diferentes. A partir disso já dá para montar algumas boas teorias. Para mim, sim, adultos conseguem chegar nesse mundo, mas o preço é alto. Eles perdem a forma humana e viram criaturas bizarras. Ao menos é o que tudo indica. Talvez seja por isso que a gente só vê monstros adultos e crianças ainda em forma humana. E pessoal, tem outro ponto, tá? Não é nada fácil alguém mais velho, um adulto, atravessar para essa realidade. Tudo indica que o acesso é voltado quase exclusivamente para crianças. A única chance de um adulto chegar seria encontrando um dos portais que eu mencionei no começo do vídeo. Só que isso é raríssimo. A chance de acontecer deve ser menos de 1%. Então se tem adultos no mundo de Little Nightmares, no lugar nenhum, se eles já conseguiram, são bem poucos, poucos mesmo. Mas que não dá para saber se alguém estuda esse universo paralelo, ou se alguém sabe da existência desse mundo de fato, mas isso não é impossível. Pode ter alguma organização por trás tentando descobrir o mistério desse mundo paralelo, mas também pode ser algo completamente fora do controle humano. O que sabemos é que as crianças continuam desaparecendo e ninguém consegue explicar o motivo. E mais, várias dessas crianças parecem carregar traumas profundos ou até habilidades especiais. Algumas apenas sofrem, outras parecem ter um tipo de conexão diferente com esse lugar.
Um detalhe importante é que foi dito, abre aspas, se um adulto conseguir entrar, haverá consequências. Ou seja, não é apenas entrar e sair, tem um custo. E o mais bizarro é que o barqueiro não obriga as crianças a virem, ele manipula, engana, mas elas vêm por vontade própria. Ou melhor, são atraídas, algo ali chama elas. E para quem não sabe, esse tal barqueiro que eu acabei de falar é quem leva as crianças através dos sonhos, como se fosse um tipo de entidade. Ele é bem misterioso e temos pouquíssimas informações sobre ele. Ninguém sabe o real propósito dele fazer isso. Será que ele ganha algo em troca? Bom, veremos. Então, no fim das contas, o que temos aqui é um mix de teoria com evidências concretas. É bem interessante sabermos que os dois mundos estão quase conectados, né? O mundo real e o mundo dos sonhos. O que nos leva ao quarto tema do vídeo. No podcast The Songs of Nightmares, a história gira em torno da Nono, uma garota internada numa espécie de instituição psiquiátrica, mais conhecida como Instituto do Condado. Lá ela passa por sessões de terapia com o Dr. Otto, mas o que mais chama a atenção não é só o que ela diz, é o que ela vive. Bom, enfim, vamos falar do mundo real então. Desde o primeiro episódio dá pra sentir que o ambiente onde a Nono está é frio, sem emoção funcional. Ela está em um hospital que não parece se importar tanto com o bem-estar dela. O foco é corrigir ou diagnosticar. As salas são descritas como sem graça, brancas ou móveis básicos, corredores silenciosos, tudo muito limpo, mas impessoal. Ou seja, o mundo real de Little Nightmares pode até parecer normal, mas ele é emocionalmente opressor, sem afeto. É um lugar onde o sofrimento das crianças não é ouvido, mas apenas tratado. Beleza, não vou jogar toda a culpa no Dr. Otto, porque ele parece que é meio perturbado, já que a irmã dele também desapareceu de forma misteriosa, e ele quer um jeito de trazê-la de volta a qualquer custo. Porém, isso não dá a ele o direito de usar outras crianças para alcançar seu objetivo. Enfim, o que eu quero dizer é que sim, o mundo real existe em Little Nightmares. As pessoas trabalham, as crianças vão para a escola, tem jornais, é tudo muito parecido com o nosso planeta mesmo. Só que tudo muito mais cinza. Sinceramente, parece que não há coisas boas, principalmente para algumas crianças. Então, é certo afirmar que uma realidade interfere na outra. Será que o lugar nenhum está interferindo na realidade normal, digamos assim? Algo parecido até com Coraline? Seria bem interessante no meu ponto de vista. Enfim, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito ansioso para Little Nightmares 3. Espero que ele não seja o próximo Silk Song, pelo amor de Deus. E aí, vocês entenderam como funciona o mundo de Little Nightmares? Comenta aí. E qualquer dúvida, comenta aí também que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Tamo junto, falou e fiquem com Deus. Tchau, tchau.